Está no ar mais um CMA Agora. No programa de hoje você vai ver vereadores Manuel Marcos, Emília Correia, Irã Barbosa, Jason Neto e professor Bittencourt destacam o movimento grevista dos caminhoneiros. O CMA Agora já começou. O movimento grevista dos caminhoneiros foi tema do discurso do vereador Manuel Marcos, que falou de como a greve da categoria afetou o país. Nós estamos vivendo um momento de muita intranquilidade, de muita apreensão, mas, sobretudo, de muita dificuldade. Fiquei triste hoje quando fui cedo ao mercado, Américo, e não encontrei as coisas básicas para poder levar para minha casa os princípios de alimentação da minha família. E assim como eu, vi muita gente desesperado e decepcionado. No entanto, esse movimento grevista que está ocorrendo no Brasil, que eu acho lícito, não é? Todo indivíduo ou toda classe tem o direito, sim, de ter movimento grevista. E nós teremos que compreender isso. Agora, é preciso, Américo, meu querido presidente, na manhã de hoje, que todos de mãos dadas, procure resolver essa situação de dificuldade do Brasil. Por quê? Porque além de trazer muita dificuldade para os brasileiros, já está tendo uma repercussão internacional que nada dignifica o Brasil. Américo, eu tenho uma irmã que mora na Alemanha e ela está horrorizada com o que está ocorrendo no Brasil. E eu ontem falando com ela pelas redes sociais, Kitty, ela me disse, poxa vida, a gente que tem orgulho aqui de dizer que somos brasileiros, agora estamos com o Brasil, e que as pessoas estão agora com a lista pautada para poder ir ao supermercado. Nós estamos nos aproximando de países como a Venezuela. E eu fiquei muito apreensivo com isso. Também destacando a força da greve dos caminhoneiros, a vereadora Emília Correia falou sobre a necessidade da reforma tributária no país. Chega! É isso que o brasileiro está dizendo. É isso que o caminhoneiro disse. Chega! Chega! A carga tributária desse país há muito tempo vem assolando. Tudo que a gente tem passado é por conta disso. E ninguém para fazer e resolver a causa. A reforma tributária para o Brasil é uma das soluções de verdade, concretamente. Né? Tem alguns paliativos que a gente pode analisar, por exemplo, o subsídio. Quer queira, quer não, é um paliativo. Né? O governo, mesmo que venha cortar na carne, né, que acabe com regalias, ainda é paliativo. A solução é uma reforma tributária. Outro paliativo é o reajuste mensal, haja vista que a variação do preço do barril de petróleo será pago por alguém. É paliativo. Agora, solução definitiva, reforma tributária é uma solução definitiva. A privatização de estatais também, porque vem enxugar números absurdos de mais de 120 estatais federais. E tudo isso tem que ser visto. Agora, o único que pode mudar isso é o brasileiro. É o brasileiro, vereador Américo. É o brasileiro. Tem a possibilidade de mudar tudo isso que Gabriel Pensador colocou, que a gente vem sendo assolado e afetado? Tem possibilidade de mudança? Tem. Com atitude. Com a atitude do brasileiro, com reforma tributária, com reforma política, que o Brasil vem enganando o tempo inteiro. Conseguiram acabar com a Petrobras, tem possibilidade, tem esperança, tem, com atitude. Os caminhoneiros demonstraram isso. Sacudiu o Brasil, fez o Brasil estremecer. Todos foram atingidos por uma classe que ninguém valorizava, ninguém valoriza. Não é assim? Então, nós, povo, digamos assim, né, porque eu me sinto no meio, todos estamos, eu não me sinto nem política partidária, com sinceridade eu digo a vocês. Eu me sinto cidadã brasileira, cidadã sergipana, aracajuana, é assim, lagartense. E eu sofro como qualquer um está sofrendo. Irã Barbosa falou sobre os altos impostos cobrados no país. Para o parlamentar, as riquezas do país estão sendo entregues. E, de fato, nós temos 2 anos
de que houve o golpe aqui no Brasil. E estamos vendo quais são as consequências. Mas não é só aqui, não. Em outros países, o receituário que está sendo adotado aqui também está sendo adotado. E também foram necessários 2 anos para que a população vivesse o que está vivendo aqui. Ou será que a gente não enxerga o que está acontecendo no continente latino-americano? É preciso analisar as coisas de conjunto. Até porque a alternativa que estão colocando aí hoje, já estão os governadores do Nordeste, mas há uma reação da classe política e há uma reação da população, porque o governo já está anunciando que uma das alternativas para sair da crise é aumentar imposto. Ou reduz a parte de tributos dos estados, como é o caso do ICMS, reduz nos estados e ele aumenta, o governo federal aumenta os tributos que lhe competem. Já tem uma reação. Acontece que eu queria aqui chamar a atenção para um aspecto. Eu não sou estudioso de macroeconomia nem de economia internacional, mas também não sou burro. Também não sou desprovido de inteligência. E quem não é desprovido de inteligência consegue perceber perfeitamente que o grande problema, por exemplo, do aumento, não só dos combustíveis, porque o combustível está se falando muito, mas a dona de casa há muito tempo que vem sentindo o aumento do preço do gás de cozinha. As pessoas pobres do povo, que inclusive não tem carro para se locomover, há algum tempo que já sentem no bolso o efeito dessa política. E eu quero aqui chamar a atenção das pessoas que se informem um pouco sobre o que é que gera o aumento da política. Não é a questão tributária, não. Não é claro que a gente tem aí situações de irregularidade nas regras tributárias brasileiras, porque aqui no Brasil, quem paga mais é quem produz e quem paga mais é quem trabalha. O especulador financeiro pouquíssimo paga de tributo. Essa lógica tributária precisa ser mudada. Para o vereador Jason Neto, a greve dos caminhoneiros é um movimento justo e ético. Jason disse que é necessário que outros movimentos de outras categorias também aconteçam. Lamentar pela atual situação do nosso belo país, o nosso Brasil. Está um caos, um desgoverno total. Não tem governo, não tem ordem, infelizmente. Chegamos até a que ponto, né? Bem próximo de uma Copa do Mundo, país da Copa do Mundo, esquecermos aí que em alguns dias vai começar a Copa do Mundo. Eu me lembro que em Simão Dias, lá pelos meus 15, 16 anos, a gente pintava a rua, vinha aqui para Aracaju, a rua Maruim, que eu sempre passava ali também, a rua era toda pintada. Mas, numa atual situação dessa, como vamos lembrar de Copa do Mundo? Não é? Infelizmente, o nosso país está um caos, um desgoverno total mesmo, não é? E eu quero parabenizar os caminhoneiros, movimento justo, movimento ético, e que não fique só no movimento dos caminhoneiros, que não fique só na luta para melhorar a situação dos caminhoneiros, que outros movimentos também venham a acontecer, como, por exemplo, ontem no meu programa de rádio eu tive a alegria de conversar, entrevistar o sindicalista, o Leandro, do Sindipema. Leandro anunciando a partir de amanhã uma greve na Petrobras, mais uma greve justa. Foi explicado, Sindipetro, isso, professor Irã, justa pelo que foi explicado, pela atual que passa a situação da Petrobras também, como disse aqui agora o vereador Irã, e eu assino embaixo. Então é mais uma paralisação justa e que terá meu apoio. Então parabéns aí, Leandro, o pessoal do Sindipetro. Mas, diante de todo esse caos que nós estamos vendo no nosso país, eu tenho acompanhado as informações e quero parabenizar aqui o governo do estado, Belivaldo Chagas, que não tem medido esforços, que tem sentado praticamente todos os dias com os principais secretários de estado, para que, pelo menos, os serviços essenciais não parassem. Durante o pronunciamento, o vereador professor Bittencourt fez considerações sobre a greve dos caminhoneiros e sobre o impacto do movimento no país. Eu acho que, sob o ponto de vista de números, foram dados aqui, o professor Irã levantou alguns dados importantes, mas eu acho que é importante a gente ressaltar o aspecto fundamental e entender essa situação, Américo, além da superfície. O que existe efetivamente é que o Brasil foi tomado por um corpo dirigente completamente descomprometido com os interesses nacionais. O Brasil está sendo gestado para ser desmantelado. O Brasil está sendo construído para ser uma nação cada vez mais subdesenvolvida.
completamente dependente ao capital internacional. Quem regozija, digamos assim, quem vibra, quem enaltece essa política econômica do Brasil, não são nem os grandes empresariados, o empresário nacional. O empresário nacional está sofrendo, o pequeno empresário está sofrendo, o grande empresário nacional está sofrendo. Quem regozija, quem fica feliz com isso, é o grande conglomerado internacional, é o capital internacional, o capital rentista, aquele completamente comprometido com o interesse das riquezas estrangeiras e não nacionais. Para vocês terem uma ideia, essa vinculação ao câmbio, essa vinculação à variação internacional do preço do dólar, fez com que o atual governo Bigode, em 2 anos, aumentasse mais de 200 vezes os combustíveis. Isso é algo absurdo e sem precedente na nossa história. O diesel, por exemplo, teve do mês de janeiro até agora algo em torno de 38% de aumento. E é preciso também que uma coisa seja dita e é importante. O movimento dos caminhoneiros é algo impactante, como disse. Mas é preciso que seja dito também, Cabo Amintas e líder da oposição, 64% dos caminhões que rodam no Brasil são das grandes empresas transportadoras, Algo em torno de 30% é de caminhoneiros autônomos e o demais é de pequenas empresas. Portanto, é preciso também que a gente entenda que nesse discurso uma porção de coisas se revela. Nesse discurso nem tudo é verdade. Nesse discurso nem todos estão interessados na resolução dos problemas para aqueles que são os mais humildes, mais carentes da população. O CMA agora fica por aqui. Acompanhe as sessões da Câmara Municipal de Aracaju ao vivo através do aplicativo TV Câmara Aracaju, disponível para as plataformas Android e iOS, ou através do site aracaju.se.leg.br. Entre em contato conosco através do nosso e-mail tvcamara@aracaju.se.leg.br. Siga o nosso Instagram, @tvcamaraaracaju48.4. A gente fica por aqui, até mais!